A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Quem fala é o pastor Jefferson Keida. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para você. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo número 24, verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Verso de número 25. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. A Bíblia é um livro repleto de histórias que necessitam ser constantemente estudadas. Esta passagem é uma delas. A Bíblia nos informa que Deus incitou a Davi a fazer o censo. Por quê? Porque estava irado para com Israel. Se avaliarmos a razão da ira de Deus sobre a nação israelita, dentro do contexto dos acontecimentos bíblicos, somente existe um motivo, que a justiça divina não havia sido satisfeita diante da decisão de Davi para com os gibeonitas. Aqui entra uma outra situação. Nem sempre o que as pessoas concordam, Deus concorda. Não desejo me deter olhando a história dos gibeonitas, pois ela é longa e é uma outra história, mas resumindo, Josué havia feito um acordo com eles, que seriam servos de Israel, e Saul acabou quebrando este acordo, fazendo com que o povo de Israel perdesse a palavra e gerasse um mau exemplo para os demais povos. Deus não gostou disso pelo simples fato que todos os demais povos, eles sabiam quem era o Deus de Israel. Logo, a decisão da nação de Israel não era suficiente. Tinha de vir uma decisão divina sobre o acontecimento. Como Davi não consultou a Deus, deixou que os gibeonitas decidissem, eles pediram 7 descendentes de Saul para que fossem mortos. E Davi os deu. A fome cessou, mas creio que Deus ainda não estava satisfeito. Por quê? Pois não havia sido consultado diante de tal situação. E penso que foi esta a razão pelo que o Senhor se irou contra Israel. Muitas vezes, e isso é importante você guardar, muitas vezes achamos que o que nós combinamos com as pessoas está bem, é o suficiente, mas nós precisamos muitas vezes perguntar ao Senhor se Ele está de acordo com o que foi combinado. Porque Deus sabe o futuro de todos nós. Decisões erradas no presente, pode ter certeza, trazem consequências terríveis no futuro. O fato é que Davi havia sido incitado por Deus, e Deus estava irado com Davi e ordenou fazer o censo. Isso era algo proibido em Israel. Davi estava velho, estava cansado, seu reino iria passar em seguida para Salomão, e ele queria saber o que estava deixando como um legado para a futura geração. O censo militar de um povo sempre foi um orgulho da sua monarquia, lembre-se disso. O Deus de Israel, ele sempre foi o Senhor dos exércitos, lembre-se disso. Israel precisava confiar em Deus e não confiar no seu exército. Quando Davi estava fazendo o censo de Israel, ele estava tirando a glória de Deus. E Deus é soberano, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele queria simplesmente que eles confiassem nele. Deus então faz o quê? Permite que o orgulho suba no coração de Davi e o segue por completo. Lembre-se, quanto mais riquezas, mais responsabilidades perante Deus. Lembre-se sempre disso. Esta situação que ocorreu em Israel foi para trazer vergonha a Davi, temor em Israel e justiça divina sobre o caso dos gibeonitas. O dano deles foi grande. O povo gibeonita foi um povo que preferiu fazer um acordo com Israel do que enfrentá-los, pois sabiam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E este é o ponto que Deus considera, lembre-se disso, o reconhecimento de sua majestade, da sua autoridade, da sua soberania. E o ponto que Deus despreza é o mau exemplo que seus filhos muitas vezes dão, como foi no caso de Saul, matando os gibeonitas e faltando com a palavra. Lembrando que foi sobre Gibeão que o sol parou, permitindo assim uma certa admiração por parte do povo gibeonita pela mão de Deus.
Vejam, eles podem ter dito, o sol parou sobre a nossa região, sobre a nossa grande cidade, que de fato era muito grande e eles tinham também um poderoso exército naqueles dias. Ou seja, eles poderiam ter enfrentado Israel, mas decidiram se humilhar perante Deus. Isto é muito importante. A humildade quebranta o coração de Deus. Milhares de gibeonitas foram mortos por Saul. Interessante que Deus não fez justiça no tempo de Saul, mas cobrou isso no tempo de Davi. Muitas coisas que passamos são consequências de lideranças anteriores, de decisões passadas, erradas, e acabamos colhendo frutos dessas decisões erradas. Olhe para a sua vida por um momento, pense na sua família. Quanta coisa poderia ter sido evitada tivesse sido diferentes. Por isso que uma decisão, uma liderança correta é tão importante. Deus cobrou 10.000 vezes mais do que Davi havia dado aos gibeonitas. Davi deu 7, porque eles pediram 7 pessoas, mas Deus queria que fossem 70.000 homens. Nem sempre os nossos acordos agradam a Deus, e a ira de Deus se acende e as tragédias acontecem. Lembre-se, tudo tem um porquê. Tudo nesta vida tem um motivo, tem uma causa. E tudo tem uma resposta, seja em vista ao passado, seja porque Deus está vendo o futuro. Deus sabe o motivo de todas as coisas acontecerem, pode ter certeza disso. A Bíblia diz que Davi era o rei e tomou uma decisão errada. Como é triste estar debaixo de uma liderança que toma uma decisão errada. Uma nação, uma empresa, uma igreja, uma família, sempre que tem um líder que toma decisões erradas, fazem todos os demais e que são inocentes sofrerem. A Bíblia nos orienta a orar pelas autoridades, a orar pelos líderes. Por quê? Porque se eles forem na direção errada, tudo vai dar errado. E inocentes vão sofrer. Muita gente sofre hoje por decisões do passado, de líderes que não decidiram corretamente. Quando se ora por um líder, se ora pelo futuro da tua vida e da tua família. Lembre-se disso. Se um líder está fora dos caminhos de Deus e não se arrepende, se afaste dele para que não leve você a cair com ele. Porque do contrário vai ser o quê? Vai ser um cego guiando outro cego, e a Bíblia diz que ambos vão cair no abismo. Davi disse: procedi muito loucamente. Por quê? Porque ele reconheceu o erro que ele estava cometendo, que ele tinha cometido, melhor dizendo. E como é bom quando ainda nós temos o tempo a nosso favor, que temos a oportunidade de corrermos aos pés do Senhor e nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Que bom quando podemos dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, por favor. Deus colocou, através de Gade, o profeta, uma das sentenças, 7 anos de fome, ou 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias debaixo da mão de Deus. Davi escolheu ficar debaixo da mão de Deus, pois sabia que muitas são as suas misericórdias, que Deus é um Deus misericordioso. Mas ele também é justo. E o mesmo Deus que usa muitas vezes de misericórdia, ele também não deixa de executar a sua justiça. Lembre-se disso, a justiça divina vem. Vem pelo clamor das almas inocentes, vem pelo clamor da natureza, vem pelo clamor do que é certo. Deus disse a Caim, em Gênesis 4:10, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Os homens pensam que muitas vezes quando alguém é assassinado, já foi, né? Acabou. Não é assim não. O sangue continua clamando por justiça. A vida está no sangue e ela clama por justiça divina. Deus traz a sentença. Por isso você vê muitas vezes histórias de lugares pesados, pois teve muita luta, muita gente foi morta de forma cruel, houve muitas maldades, e ali foram abertas portas para demônios entrarem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estendeu a sua espada sobre Israel e 70.000 pessoas foram tragadas naquele dia. Davi então foi ao único lugar que ele poderia ir. E onde é que era? Na ira de Araúna, o Jebuseu. E Araúna não disse a Davi: eu não quero vender ela, eu vou dar ela para você. Mas Davi disse: não, eu vou te pagar, vou pagar o preço certo, porque não se oferece sacrifícios a Deus que não te custe nada.
E isto é uma lição para cada um de nós. Não existe seguir a Deus sem deixar o mundo, não existe seguir a Cristo sem levar uma cruz. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, então siga-me. Esse cristianismo sem cruz é um cristianismo doente, não é um cristianismo real. Nós precisamos morrer. Sem morte não vai haver vida. Sem morte não vai haver redenção. A ira de Araúna ficava nas terras de Moriá, aonde Abraão levou seu filho Isaque para ser usado como um sacrifício. A ira de Araúna, ela foi comprada por Davi por cerca de 50 ciclos de prata. E foi o lugar onde depois foi colocado o templo, foi erguido o templo de Salomão, e também a poucos metros de distância uma cruz foi erguida centenas de anos depois no alto do Gólgota. E a palavra de Deus nos diz que quando Davi edificou ali ao Senhor um altar e ofereceu sacrifícios, a praga cessou sobre a nação de Israel. Há uma praga hoje que percorre nações para despertamento e quebrantamento de líderes e da igreja. Eu quero que você veja esses vídeeos agora. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblele a Dios y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, hey, necesitamos tu ayuda. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo este sábado, previo al domingo, al día de Dios, hagámoslo el sábado. Este es un estado laico y es un estado que permite libertad de culto. Sin embargo, vemos muchos creyentes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad, que salve a la mayoría de salvadoreños, porque vamos a enfrentar una tribulación, la vamos a enfrentar, la va a enfrentar el mundo, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. We invite all Americans to join us as we continue to pray for those who have lost family members and friends, and for those who are suffering from this great crisis. And behind me, we have faith-based people who are highly respected, and especially so in their communities where they're not only respected but they're loved. Evangelical leaders, Christian leaders, many people of faith. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios es un Dios de misericordia. Y en una hora como esta, si el pueblo se vuelve a Dios, habrá respuesta y habrá una solución final. Quiero agradecer a los profesionales el esfuerzo en esta situación que entiendo que no es fácil. La situación que durante el fin de semana ha sido bastante crítica se ha mejorado bastante con las donaciones que hemos tenido de empresas unidas. Glória a Deus aí. Espírito de suicídio, aleluia! Vim aqui resolver uma situação pela misericórdia de Deus. Os filhos de Deus estão aqui, servos do Senhor, verdadeiramente.
Glória a Deus, louvado seja teu santo nome, Deus poderoso. Glória, glória a Deus. Aleluia, glórias a ti, Deus. Glória, glória a ti, Jesus. Os líderes reconhecem que precisam de ajuda divina. A igreja está do lado de fora fazendo a missão, chamados para fora, para despertarem, para saírem, para evangelizarem. Deus está sacudindo este planeta. É o tempo de avivamento, é um tempo de despertamento, é tempo de nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer: usa-nos, Senhor, somos teus, tira-nos o véu que nos impede de ver, tira, Senhor Deus, o comodismo que nos impede de fazer, tira-nos da falta de fé que nos impede de ir. Deixa-nos viver, lutar e morrer, se necessário, pela tua causa, nesses últimos dias, para que teu nome venha a ser glorificado. Há inocentes que estão morrendo, há vidas que estão caindo no inferno sem Deus nessa mesma hora em que estou falando aqui. Acorda cada um de nós, não deixe que o som do alarme de Deus que está ecoando sobre esse mundo, como sendo esta praga enviada do coronavírus, venha impedir com que nossos ouvidos ouçam o clamor das almas sem Deus. Somente Deus pode trazer dias melhores. Somente Deus pode trazer dias melhores. Pode ter certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Tudo isso que está acontecendo vai mudar as nossas vidas de uma forma radical. Você vai experimentar coisas que você jamais experimentou antes pelas mãos do Senhor. Estávamos falando agora há pouco sobre liderança e eu fiquei sabendo que o coronavírus, esse vírus, o Covid-19, já existe há um bom tempo. E nós vemos que houve uma falha muito grande de governos que não se prepararam para que este acontecimento não se tornasse uma calamidade mundial, como tem acontecido nesses últimos dias. Mas em tudo isso está o controle de Deus, está a mão do Senhor, chamando-nos a atenção, chamando-nos a responsabilidade, chamando a cada um de nós a um despertamento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Deixa eu orar pela tua vida nesta hora, Pai. Eu oro pelas pessoas, meu Deus, pelas vidas que estão me vendo neste momento, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, atende o clamor dessas almas que estão aflitas. Almas, meu Deus, muitas delas sem Deus, muitas delas, meu Deus, em grande aflição, estão com medo. Muitas delas, Senhor Deus, trancadas dentro das suas casas com medo. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, traz paz, meu Deus, traz segurança, traz conforto. Tira, Senhor Deus, toda essa ansiedade, tira, meu Deus, essa perturbação, essa incerteza, meu Deus, traz a elas confiança em Ti. Ajuda, meu Deus, os médicos, os enfermeiros, meu Deus, aqueles que estão lutando para salvar vidas, dá-lhes força, Senhor, nesse momento difícil. Pai, eu rogo-Te no nome de Jesus, ajuda todos aqueles que estão sem trabalho, aqueles que estão com dificuldades financeiras. Pai, Tu és o Deus do ouro e da prata, Tu supre as necessidades dos Teus filhos. Tu tens dado, Senhor, a uns mais e a outros menos. Pai, fala o coração, Senhor, daqueles que podem ajudar, que ajudem, que colaborem com os que têm menos, ó Senhor, para que Teu nome venha a ser glorificado. Tu sabes, ó Senhor Deus, a luta e as dificuldades que muitos estão passando sobre a face da terra. Pai, eu te rogo no nome de Jesus, fala o coração, Senhor, das pessoas que nunca te aceitaram como Salvador, que possam nesses momentos, meu Deus, confessarem a Ti como Senhor das suas vidas. Pai, eu te peço no nome de Jesus que eles possam se arrepender dos seus pecados, meu Deus, da sua velha vida e confessarem a Ti como Senhor e quererem e seguirem a Ti, ó Senhor, somente a Ti. Eu te peço no nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, os Teus filhos, guarda os lares dos Teus filhos, guarda, Senhor, suas famílias, no nome de Jesus. Amém e amém.
Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz de Deus. A você que está me vendo através desse vídeo, fique na paz do Senhor. Aceite a Cristo como Salvador. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Fique na paz de Deus.